Olá, alunos do curso técnico de agropecuária, dando continuidade às nossas aulas sobre propagação, nós vamos estudar agora a propagação vegetativa assexuada ou clonagem. Na verdade, hoje o termo em moda é clonagem. O que é um clone? O clone, gente, é a multiplicação de uma planta com características idênticas à da planta mãe. As plantas, elas têm alta capacidade de propagação e de perpetuação da sua espécie na natureza. E ela tem uma característica celular que se chama totipotência celular. Nossa, mas que nome estranho, o que significa isso? Totipotência é a capacidade que cada célula vegetal apresenta em gerar um indivíduo idêntico a ele. Quais são as grandes vantagens da propagação vegetativa ou clonagem? É a propagação de uma planta idêntica à planta mãe, com todas as características genéticas da planta mãe. Outra característica é que na propagação vegetativa, todos os indivíduos, eles têm uma característica chamada de juvenilidade, que é a capacidade que a planta tem em produzir mais rápido. Então, em plantas ornamentais é uma vantagem muito grande porque ela produz flores mais rápido, ela se desenvolve mais rápido. Então, ela tem a vantagem em relação à propagação sexuada ou por sementes. Porém, se nós tirarmos qualquer parte da planta que esteja contaminada por fungo, por bactéria e por vírus, todos os descendentes vão estar contaminados também. Então, são condições que nós temos que ficar atentos, aonde a planta matriz, né, a planta matriz é aquela que nós vamos retirar o material vegetativo, ela tem que estar totalmente sadia. A principal forma de propagação vegetativa em plantas ornamentais é a propagação por estaca. O que vem a ser a estaquia? Ela é um segmento da planta aonde vai gerar um novo indivíduo. Então, nós temos aqui as suculentas, que hoje são plantas que estão em moda. As suculentas, elas apresentam uma característica que é a seguinte: ela apresenta uma gema bem próxima à folha. Então, eu retirei as folhas já bem desenvolvidas de uma suculenta e do jeitinho que ela estava na planta é como nós vamos colocá-la no substrato. Então, nós vamos utilizar a mesma bandeja, né, para colocar as suculentas. A suculenta, gente, é uma estaquia de folha. Ah, mas estaquia não é só de caule? Não. Nós podemos ter estaquia de folha ou estaquia de caule. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma estaquia de folhas. Então, a partir da folha, essa gema vai desenvolver, vai formar um sistema radicular e vai favorecer o desenvolvimento de uma nova planta. Eu preciso enterrar? Não. Ela vai utilizar a reserva da própria folha, ainda mais as suculentas, que a folha é muito rica em água e é lógico que substâncias nutritivas na reserva. Aqui a geminha dela, como dá para observar, né? A gema, ela fica bem próxima aqui da inserção da folha no caule e é onde nós vamos colocá-la. Que jeito que eu coloco? Do jeitinho que ela está na planta. Sempre o lado da folha voltado para cima. Simplesmente esse plantio aqui. Daqui 30 dias eu consigo tirar uma nova planta daqui. Então, as suculentas são exemplos de plantas que são propagados por estaquia de folhas. Mas existem outros tipos de estaquia? Existem. Existe a estaquia, gente, e a principal forma de propagação, que é a estaquia de caule, né? Aqui nós temos a estrutura. Essa planta aqui é um hibisco. O pessoal conhece também como beiço, né? O hibisco, ele tem uma característica que é a seguinte: ele é uma planta originária da China e ele é uma planta da mesma família que o quiabo. Então, lá na China, eu não sei se eles consomem, eu acho que é um fruto comestível, mas aqui no Brasil, essa planta não frutifica e não produz sementes, por causa das condições climáticas. Então, se ela fosse propagada por sementes, essas sementes teriam que ser importadas dos países asiáticos. Porém, nós conseguimos fazer aqui uma estaquia e a principal forma de propagação dessa espécie. No setor de jardinagem do Campus Muzambinho, nós trabalhamos muito com produção de mudas, inclusive por encomendas de hibisco, de várias cores, de vários tons de folhas, né? Ele tem folhas verdes e brancas, folhas arroxeadas. Então, nós temos uma variação de cores de flores também muito grande, que vai do branco até
passa pelo rosa, pink, lilás, laranja, amarelo. Nós temos uma variação muito grande de flores do hibisco. E aqui nós podemos observar, nesse mesmo ramo, o hibisco é um arbusto lenhoso, né? E nós observamos aqui o seguinte, numa mesma planta, eu tenho aqui, ó, uma estrutura herbácea, ou seja, é verde. Aqui, ó, verde. Ela passa um semi-lenhoso e aqui ela já é lenhosa. Como eu sei qual é o melhor local do ramo para eu retirar essa estaca? Então, tem uma característica, gente, que é a seguinte. A gente observa, talvez aqui fique mais fácil de visualizar, nós observamos aqui que tem várias, né, modificações aqui no caule. Parece cortes, parece ranhaduras, às vezes parecem círculos, né, ao redor do caule inteiro. Essas estruturas, gente, elas são chamadas de lenticelas. As lenticelas são aberturas naturais para trocas gasosas. Então, quando nós não conhecemos a espécie, para determinarmos se é melhor enraizamento, ele vem da estaca lenhosa, da semi-lenhosa ou da herbácea, nós utilizamos a observação, aonde tem a maior quantidade de lenticelas. Então, vocês podem ver que no caule herbáceo, ela é lisinha, com muito pouca lenticela. E já no caule lenhoso, tem uma quantidade muito grande de lenticelas. Então, é justamente dessas estruturas que o enraizamento ele se torna mais viável. Então, nós vamos utilizar aqui no caso do hibisco, estacas de ramos lenhosos, ou seja, ramos que já formaram o seu lenho, né? Então, nós vamos cortar essa estaca aqui, gente, com aproximadamente 30 centímetros, né? 30 centímetros vai ser o tamanho aqui do meu pincel. De 25 a 30 centímetros eu posso usar. E sempre que eu for fazer esse corte aqui, eu faço com uma tesoura de poda, o corte sempre em bisel. O que é um corte em bisel? Um corte a 45 graus. Então, olha aqui como que fica o corte, né? Ele fica um corte a 45 graus. Ele é chamado de corte em bisel para que não acumule água da irrigação aqui. Então, a água cai aqui e ela escoa. Então, dessa maneira, nós não temos problema de apodrecimento do caule. Embaixo, eu gosto de fazer o corte em bisel. O Juliano, lá da jardinagem, ele prefere fazer o corte reto. Eu gosto de fazer em bisel porque eu acho que aumenta a superfície de contato e aumenta a capacidade de enraizamento. O Juliano acha que o reto diminui a contaminação. Aí, gente, vai de profissional para profissional, né? Então, outro detalhe que tem que ter aqui, ó, ela tem diversas gemas. Aqui as gemas dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gemas. As gemas, gente, elas vão ser responsáveis pela brotação. Então, essas que já estão brotadas aqui, nós vamos cortar a folha, deixando apenas 1/3. Ah, mas por que 1/3? Porque se eu deixar a folha inteira, ela começa a perder muita água para a atmosfera. E se eu tirar 100%, cai a zero a taxa de fotossintética. Então, aqui eu tenho uma estaca prontinha, preparada para ir para o substrato. Eu não vou utilizar aqui uma bandeja, eu vou utilizar um vaso, poderia estar usando um saquinho, né? Eu vou utilizar um vaso. E aí, por quê? Porque o recipiente tem que ser maior. Então, ele tem que ser proporcional ao tamanho da estaca. Eu não posso colocar essa estaca numa célula pequena, eu tenho que colocá-la num vasinho. Então, geralmente, eu vou enterrá-la aqui aproximadamente de 50% a 60% do tamanho da estaca. Então, eu vou enterrar essa estaca, né? E essa estaca aqui, ela vai começar a enraizar. E por que ela enraiza? Pela capacidade que cada célula tem de formar um indivíduo idêntico. Então, aqui ela vai enraizar nesse local. Geralmente, eu utilizo 2 estacas por saquinho ou por vaso. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou medir os 30 centímetros, aqui ela tá com 30 centímetros certinho. Eu vou fazer o corte em bisel na ponta, né? Porque em bisel mesmo, para evitar o acúmulo de água, né? E cortar as folhas deixando apenas 1/3. Aqui ela tem inúmeras gemas e que vão formar as brotações. E aqui eu faço enterrinho. Geralmente eu uso 2 estacas, porque se uma não enraizar, a outra enraiza e eu não perco o recipiente, o saquinho, o vaso.
Aqui, aproximadamente 30 dias, ela está enraizada. Tem que irrigar? Tem. Eu utilizei o mesmo substrato, então o substrato já está molhado, né? Então, hoje à tarde eu faço uma outra irrigação, fazendo 2 irrigações por dia. Então, essa é uma estaca de caule lenhoso, né? Característica muito utilizada no hibisco. Aliás, é a principal forma de propagação do hibisco. O hibisco, gente, ele é uma dicotiledônia. Aqui, como que eu sei disso? Olha a folha. Folha larga, com as nervuras paralelas, com as nervuras dispersas, perdão, diferente das monocotiledôneas, que tem nervura paralela, então nervura dispersa, né? Então, é uma dicotiledônia. Se ela fosse propagada por semente, ela teria raiz pivotante. Mas ela propagada por estaquia, ela vai apresentar raiz adventícia. Raiz adventícia é aquela originada a partir do caule adulto. Então, quer dizer, aqui não forma uma raiz principal, forma a raiz adventícia. Então, raiz adventícia é aquela originada a partir do caule adulto. Então, gente, dessa maneira aqui, está pronta a minha propagação por estaquia. Então, nós vamos utilizar agora um exemplo com estaquia herbácea. Essa planta aqui é uma florífera, né, utilizada demais na jardinagem, que é a 11 horas. Ela tem uma flor que abre por volta aí do meio-dia, devido às condições climáticas, então o nome 11 horas. Tem uma propagação muito fácil e ela é uma planta herbácea. Ela não tem nem a parte lenhosa e nem a parte semilenhosa, porque ela é herbácea. Então, nas plantas herbáceas, nós já vamos fazer uma estaca bem menor, aproximadamente de 10 centímetros. Então, nós vamos cortar aqui, né, essas 2 brotações que já estão aqui, e nós vamos fazer um corte em bisel, para não haver acúmulo de água, né? Aqui aproximadamente a 10 centímetros. Eu gosto de fazer o corte em bisel tanto embaixo como em cima, e aqui eu faço uma estaca menor. Por quê? Por ela ser herbácea, ela tem uma tendência maior de perder água. Então, se eu utilizar uma estaca muito grande, o risco dela se perder é muito grande. Eu vou fazer a mesma prática, né? Deixar apenas 1/3 das folhas. E aqui, como a estaca ela é pequena, eu posso utilizar aqui a estaca perfeitinha, eu posso utilizar a bandeja com as células. Então, aqui, até aqui eu fiz a semeadura, aqui eu venho e coloco mais ou menos 1/3 do tamanho da estaca. Então, vamos fazer outra dessa? Então, é uma planta que enraiza muito facilmente, né? E nós vamos aqui montar uma outra estaca, até menorzinha aqui, né? Aqui, ó. Também, essa aqui já tá prontinha, eu até tirei as folhas, já estavam muito poucas, e eu venho e faço o plantio. É plantio, não é semeadura, é plantio, porque eu estou usando uma parte da planta. Então, gente, a totipotência, aí vamos fazer com outra aqui também. A totipotência, que é a capacidade que a planta tem em formar um indivíduo idêntico a ele, gente, é característica de espécie vegetal, né? Então, aqui eu vou fazer o outro corte, né? Retirar aqui parte das folhas. E aqui ela tá pronta também para ser plantada. Então, gente, aqui ela enraiza muito fácil, a 11 horas tem uma propagação muito fácil de ser feita. E aqui, essa estaca aqui, ela tem 20 dias. Olha para vocês verem a raiz, né? Ela também é uma dicotiledônia, folhas dispersas, né? Mas vocês podem observar, não forma uma raiz principal, forma um amontoado de raízes. Como ela se desenvolve? A partir do caule, nós chamamos essas raízes de raízes adventícias, aquelas originadas a partir do caule. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido e aproveitado o vídeo. Até mais!